Você não perdeu ela por algo que fez, você perdeu por tudo que não enxergou. E o pior, ela te deu os sinais, não escondeu, não mentiu com palavras. O corpo dela falou, a rotina dela falou, o silêncio dela falou. Mas ninguém te ensinou a ouvir o que não é dito em voz alta. Então hoje eu vou te mostrar as 5 coisas que uma mulher faz quando ela já foi embora por dentro, enquanto ainda está presente por fora. Cada uma dessas coisas tem um nome. Cada uma tem um momento exato em que apareceu, e cada uma foi ignorada, não por descuido, mas porque ninguém tinha dito que aquilo era um sinal. Fica aqui até o fim, porque o 5º comportamento é o que mais homens só identificam quando já é tarde demais. Antes de continuar, me fala nos comentários. Qual dessas coisas você já notou nela e ainda tentou justificar? Pode ser anônimo, mas me conta. Porque a resposta que você der agora vai mudar o peso do que você vai ouvir daqui a pouco. A maioria dos vídeos sobre esse tema lista comportamentos como se fossem itens de checklist. Não é assim que o desengajamento funciona. Ele tem ordem, tem progressão. E tem um momento específico em que cada comportamento muda de natureza, de algo normal para algo com peso diagnóstico. O que eu vou te mostrar não é uma lista de suspeitas. É um mapa que começa pelo resultado, pela cena que você talvez já conheça. E vai até o primeiro sinal, não para machucar, para que você nunca mais veja essas coisas sem saber o que está olhando. Então deixa eu te levar de volta ao começo. Você está no jantar com ela, ela está lá, responde quando você fala, sorri nas horas certas. Mas tem alguma coisa, você não consegue nomear, que faz aquele jantar parecer uma performance, como se ela estivesse presente por obrigação de forma, não por vontade de alma. Você tenta converter, será que é cansaço, será que é trabalho? A gente passou por fases assim antes, e nenhuma dessas respostas encaixa completamente. Porque a resposta real tem 5 capítulos, e o primeiro começa muito antes desse jantar. O primeiro capítulo não parece um sinal, parece consideração. Ela chegou do trabalho. Você pergunta como foi o dia. Ela diz, foi. 2 dias depois, você pergunta de novo, normal. 1 semana depois, você nem pergunta mais, porque já sabe que a resposta vai ser curta, sem textura, sem a história do que aconteceu no corredor, sem a colega que falou alguma coisa engraçada, sem os planos que ela começou a fazer na cabeça durante o almoço. Antes você conhecia o dia dela, antes que ela terminasse de contar. Agora ela termina em 30 segundos. Você interpretou como cansaço. É razoável. Ela trabalha muito. Está numa fase difícil. Você decide dar espaço e age como parceiro atencioso. Tecnicamente, era a coisa certa a fazer com alguém que está cansada. O problema é que ela não estava cansada. Ela estava saindo. Quando uma mulher para de te contar o dia, ela não para de te contar o dia. Ela para de te incluir na sua vida interior. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Cansaço é passageiro. Volta com o descanso. Exclusão é decisão. Ela simplesmente parou de considerar que você fazia parte do espaço onde ela processa a vida. O silêncio dela não é descanso, é um diagnóstico sem palavras, e esse diagnóstico tem cara. É ela abrindo o celular no sofá enquanto você fala. É o assunto que ela não deu sequência, que na semana anterior ela teria continuado por 40 minutos. É a risada que chegou 1 segundo tarde. Não porque ela não achou graça, mas porque ela estava em outro lugar quando a piada chegou. Corpo presente, atenção em outro endereço. Você viu tudo isso, cada detalhe passou pela sua frente. O problema não foi enxergar, foi não ter o vocabulário para nomear o que estava vendo. E se você está reconhecendo esse silêncio, se já ficou sentado à mesa com ela e sentiu que estava jantando sozinho, eu criei um método que vai além do que esse vídeo consegue te dar. O vídeo te ensina os sinais. O leitura invertida te ensina a cruzar esses sinais num sistema de diagnóstico. 5 camadas de leitura que transformam sensação em diagnóstico real. Link na descrição. Mas fica aqui, porque o próximo sinal é o que mais machuca quando você entende o que ele significa. O 2º capítulo vai te doer, porque ele foi o momento em que você mais comemorou. As brigas pararam. Não de uma vez.
gradualmente. Aquela discussão que antes era inevitável começou a não acontecer. A tensão que antes escalava foi ficando mais curta, mais rápida, mais evitada. E, de repente, você percebeu, a gente não briga mais. E respirou fundo, finalmente. Depois de tanto desgaste, finalmente havia chegado a maturidade, o equilíbrio, a paz que um casal conquista com o tempo. Você comemorou o que estava te enterrando. Quando uma mulher ainda se importa, quando ela ainda está dentro do relacionamento, ela briga. Não porque é difícil, porque ela ainda quer que seja diferente. A briga é o esforço. A briga é ela tentando mudar o que ainda dá para mudar. É ela dizendo com raiva e com volume que ainda há algo aqui que vale a luta. A mulher que para de brigar não chegou na paz. Ela chegou no luto. Quando ela parou de confrontar, não foi porque ficou madura. Foi porque concluiu que não havia mais nada para confrontar. A decisão interna já tinha sido tomada, e brigar com alguém de quem você já foi embora por dentro é desperdício de energia. É mais simples só deixar ir. Esse é o sinal mais perigoso dos 5. Não porque é o mais grave, porque é o mais enganoso. A maioria dos homens o interpreta como conquista, como a prova de que o relacionamento finalmente amadureceu. E enquanto comemora, ela está silenciosamente fechando as gavetas internas, uma por uma. Ela ainda está lá, ainda sorri, ainda responde, mas a urgência sumiu. Aquela tensão elétrica de quem ainda tem algo em jogo sumiu. Você está dormindo ao lado de alguém que já foi embora, que ainda não foi embora. O pior tipo de solidão é o que acontece com outra pessoa do seu lado. O que eu acabei de te mostrar, essa paz, que na verdade é luto, é o sinal que mais homens aplaudem sem saber que estão aplaudindo o próprio fim. Nesse vídeo eu te dou o diagnóstico. O Leitura Invertida te dá as ferramentas para ler isso na sua vida agora. Não como impressão, como método, sem confronto, sem invasão. Você observa, você cruza, você sabe. Link na descrição. Continua. O sinal 3 é onde o corpo fala o que ela não vai dizer com nenhuma palavra. O terceiro capítulo é físico, e o corpo não mente. Lembra como ela chegava perto? Não necessariamente com intenção. Às vezes era só encostar o ombro no seu enquanto você assistia a alguma coisa. Às vezes era a mão que pousava no seu braço enquanto você fala. Às vezes era ela que iniciava, que te buscava, que chegava primeiro, que criava o contato antes que você pensasse em criar. Isso parou. A regressão foi lenta. O encostar virou sentar no outro canto do sofá. A mão que pousava parou de pousar. A iniciativa foi ficando cada vez mais sua, e cada vez que ela respondia, a resposta era presente, mas passiva. Ela não recusava, ela não rejeitava, ela simplesmente não buscava mais. Você interpretou como ciclo. Ela está num momento para dentro. Introspecção. Algumas pessoas são assim, vai passar. Não é ciclo, é mapa. O corpo humano tem memória emocional. Quando alguém ainda quer estar perto, o corpo vai em direção ao outro de forma automática, sem decisão consciente. É instinto de aproximação. Quando esse instinto some, não é porque a pessoa ficou mais reservada. É porque o sistema interno parou de classificar o outro como espaço seguro de aproximação. O corpo dela parou de te buscar. E o corpo não mente. Observe nos próximos dias. Não com ansiedade, mas com atenção clínica. Quem chega primeiro? Quem cria o contato? Quem responde e quem inicia? Os números vão te dizer o que ela não vai dizer com palavras. E o que você vai encontrar nessa contagem vai confirmar o que você já está começando a sentir. Aquela sensação de estar presente num espaço que não tem mais o seu nome escrito. Corpo que não busca mais, não mente. Aprende antes que o corpo dela te ensine tarde demais. O quarto capítulo é sobre espaço, mais especificamente sobre o espaço que ela parou de te deixar dentro da vida dela. Ela marcou um jantar com as amigas, normal. Depois, um fim de semana fora com a família, normal. Depois, um plano de viagem que ela começou a estruturar. E só te contou quando o roteiro já estava quase fechado. Não porque estava escondendo, porque simplesmente não pensou em te incluir no processo. Você interpretou como independência saudável. Ela está vivendo a vida dela. É bom que ela não dependa de você para tudo.
Mas existe uma diferença entre autonomia e exclusão. Autonomia é quando dois mapas se cruzam com frequência. Exclusão é quando o mapa dela deixou de ter margem para o seu nome. Ela não está construindo espaço para si dentro do relacionamento. Ela está construindo uma versão da vida onde você é opcional. Opcional não é hostil. Opcional é invisível. É você não aparecer nos planos, não porque foi excluído com intenção, mas porque deixou de ser uma variável que ela considera quando planeja. Um homem me descreveu esse sinal assim: ela começou a me tratar como alguém com quem eu moro, não como alguém com quem eu tenho um relacionamento. Essa frase é exata. Companheiro de apartamento, não parceiro de vida. A presença virou logística. E logística não tem emoção. Quando você perceber esse padrão, não reaja. Observe mais, porque o próximo sinal vai confirmar o que você já está começando a entender. O 5º capítulo é o veredicto. Você mencionou uma colega do trabalho. Aqui te mandou mensagem sobre o projeto. Esperou a reação e não veio nenhuma. Ela nem franziu a testa. Continuou olhando para o celular, continuou a conversa, como se você tivesse falado sobre o tempo. Antes não era assim. Antes, o nome de qualquer mulher que aparecia na sua vida tinha peso. Não necessariamente cena, mas uma atenção diferente, uma pergunta, um olhar que dizia eu vi e eu me importo que você existe para outras pessoas além de mim. Isso é vigilância emocional. É ela guardando o que é dela. Isso sumiu. Você interpretou como confiança. Ela amadureceu. Chegamos num nível de segurança que a maioria dos casais nunca alcança. Mas ciúme não é insegurança. Ciúme é vigia. Quando ela para de sentir, não é porque ficou tranquila, é porque o vigia foi embora. E vigia só vai embora quando o que ele protegia já não existe mais. Quando uma mulher para de guardar, é porque não há mais nada para ela para guardar. Ela não está te dando liberdade, ela está te soltando. Existe uma diferença brutal entre as duas coisas, e essa diferença é tudo. Ela te soltando não parece raiva, parece calma, parece leveza, parece aquela versão dela que você desejou tantas vezes. Aqui não faz drama, aqui não questiona, aqui confia. Mas é a versão mais perigosa possível, porque é a versão que não tem mais nada em jogo. Aqui é onde os 5 sinais convergem num único ponto. O silêncio cotidiano te excluiu da vida interior dela. A paz mortal te mostrou que ela parou de lutar. O recuo do mapa te disse que o corpo dela parou de te buscar. A vida sem margem te mostrou que você virou opcional. E a extinção do ciúme fecha o diagnóstico. Ela parou de te guardar porque parou de te considerar como algo seu. Você estava presente. Ela já tinha ido embora. A diferença entre vocês dois era o vocabulário. Agora você tem o vocabulário. 5 capítulos, 5 comportamentos. Cada um com um momento específico em que apareceu na sua frente e foi lido como outra coisa. Cansaço, maturidade, independência, confiança, ciclo. Nenhuma dessas leituras era má fé. Eram as leituras que qualquer homem sem o mapa correto faria. O problema nunca foi a intenção, foi o vocabulário que faltava. Ela não foi embora de repente. Ela foi em 5 capítulos. Você leu todos sem entender a história. O que muda a partir de agora não é paranoia, é calibração. O homem que sai desse vídeo não sai desconfiando de tudo, sai sabendo distinguir, sai com a diferença entre silêncio de cansaço e silêncio de distanciamento, entre paz de maturidade e paz de luto, entre independência saudável e exclusão gradual, entre confiança conquistada e indiferença instalada. O sinal 1 é onde ainda há espaço para conversa, não confronto. Conversa. Uma pergunta direta, sem acusação, com abertura real. Se ela responde com substância, ela ainda está presente. Se ela minimiza, você já tem informação diagnóstica. O sinal 2 é onde a maioria dos homens comemora quando deveria perguntar: o que desapareceu junto com a briga? Porque conflito sem resolução é desgaste. Mas a ausência de conflito sem presença emocional é alarme silencioso. A chave não é reagir ao primeiro sinal.
É não chegar no quinto sem ter lido os 4 anteriores. Volta comigo à cena do começo. Você está no jantar com ela. Ela está lá. Responde quando você fala. Sorri nas horas certas. Mas tem alguma coisa que faz aquele jantar parecer uma performance. Você já sentiu isso. Essa sensação surda de que algo foi, sem saber o nome do que foi, sem saber quando foi, sem saber o quanto já se foi. Agora você tem os nomes. O silêncio que não era cansaço, a paz que não era maturidade, o toque que foi deixando de ser buscado, os planos que foram deixando de te incluir, o ciúme que foi deixando de aparecer. Você viu tudo. Cada um desses 5 sinais passou pela sua frente. O problema nunca foi enxergar, foi não saber o que estava olhando. Agora você sabe. E isso muda tudo que vem depois. Se você chegou até aqui, você não estava apenas assistindo, você estava reconhecendo. Talvez o jantar que ficou silencioso sem motivo aparente. Talvez a paz que chegou e você respirou fundo, aliviado, sem perceber o que tinha ido junto com a briga. Talvez aquele momento exato em que você mencionou uma colega e ela não desviou nem o olhar, continuou no celular, como se o seu nome não tivesse peso nenhum para ela naquela noite. O leitura invertida é o método que eu criei para esse exato momento, não para adivinhar, para saber. Da observação ao diagnóstico, do diagnóstico à decisão, da decisão à ação. Com os guias de proteção e apoio inclusos. Link na descrição. Primeiro link. Deixa o like. Cada like chega num homem que está sentado naquele jantar agora mesmo, sentindo que algo foi sem conseguir nomear o quê. Compartilha com alguém que viu a paz chegar no relacionamento e ainda não entendeu que tipo de paz é essa. Esse canal é para homem que escolhe enxergar. Eu te vejo no próximo. E